Olá, bom dia. O Maranhão tem 6 APACs, são associações que cuidam da assistência e proteção de condenados, e uma audiência pública proposta pelo deputado Rafael Leitoa pede mais atenção e investimento a essas associações que prestam esse tipo de serviço. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E por isso quem veio aqui conversar comigo nesse café da manhã foi o deputado Rafael Leitoa, que vamos falar sobre esse projeto, essa audiência e todas as outras ações parlamentares que o senhor vem desenvolvendo. Mas vamos pegar as APACs mesmo. Como é que o senhor vê essas associações? Qual é, vamos dizer assim, qual o objetivo geral que ela se propõe e o que é que, na verdade, ela faz? Bom dia, nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia, Elda. É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. As APACs, nós fizemos essa audiência pública, inclusive por uma manifestação nossa já de algum tempo e acompanhamento dessas entidades, que na verdade são entidades privadas, que exercem o papel do Estado na guarda dos presos. A APAC nada mais é do que uma cadeia, só que com a metodologia diferenciada, onde o preso tem as obrigações, onde o preso tem as ocupações e tem uma metodologia diferenciada na sua recuperação. Então, os recuperantes nas APACs, eles têm um percentual de quase 90% de recuperação. Porque todas as pessoas que cometem crimes, eles vão ser julgados na forma da lei e vão cumprir suas penas no sistema prisional comum. E que muitas vezes, na imensa maioria das vezes, os presos saem pior do que entram. O nosso sistema prisional brasileiro não recupera ninguém. É essa realidade. E a gente não pode perder essa noção de que aquela pessoa que está hoje no presídio, ela vai sair a qualquer momento para a sociedade. E nós queremos uma pessoa melhor ou pior? Creio que nós queremos uma pessoa melhor, para que, inclusive, essa pessoa não cometa mais crime. Porque quem foi o acometido do crime, obviamente não torce para que o vizinho possa ser acometido do mesmo crime. Então, precisamos que essas pessoas saiam recuperadas. E as APACs vêm fazendo esse papel de forma muito intensa e brilhante. Por quê? Porque é a sociedade que faz o gerenciamento, porque são voluntários que são envolvidos nesses projetos. Para você ter ideia, para a pessoa ser voluntária da APAC, ela tem que fazer um curso que dura quase 4 meses de duração. Então tem todo o envolvimento da sociedade. O preso, para ir para uma APAC, precisa ser autorizado pela justiça. Pois é, isso precisa, que eu queria saber. Precisa ter uma série de pré-requisitos para poder entrar no sistema da APAC. Não é qualquer detento que chega e diz agora, a partir de agora eu quero ir para a APAC. Não é. É feito uma triagem. Não é refresco de pena, como se pode dizer, pelo contrário. Muitas vezes o sistema da APAC é muito mais rigoroso que o sistema prisional comum. Por quê? Porque aí tem a responsabilidade envolvida da sociedade, a responsabilidade do juiz que mandou aquele preso para a APAC. Por exemplo, eu tive inclusive contatos com alguns advogados de presos que já nos relataram que a fiscalização da APAC é muito maior do que o sistema comum pelo percentual de presos que eles têm administrando e pelo envolvimento e compromisso que essas pessoas têm com a recuperação desse detento. Por exemplo, o preso que está em condições de liberdade de regime semiaberto. Ele vai trabalhar num período e dormir no presídio em outro, na APAC em outro. A fiscalização da APAC é contínua, para saber se aquele preso realmente está no trabalho, se ele está realmente cumprindo a carga horária de trabalho. E aí você até às vezes, para ele, obviamente, que está lá no seu dia a dia do trabalho, recebe a fiscalização da cadeia, causa a sensação da fiscalização que ele está sendo cuidado. Diferente do sistema comum, que nós não temos nem pessoas suficientes para poder fiscalizar. Tomar conta, é verdade. Mas assim, tem essa vigilância contínua, tem essa responsabilidade, vamos dizer, um pouco maior de quem trabalha lá, mas o preso, o detento em si, ele tem a noção do privilégio, vamos dizer assim, que ele está recebendo de entrar num outro regime, de onde ele tem uma ressocialização maior. Ele tem essa noção? Se ele não tiver, ele não fica. Qualquer deslize, qualquer mau comportamento, ele retorna para o sistema comum. Então, isso, para a APAC funcionar, eles não podem dar, digamos, refresco para ninguém. Então, por quê? Porque isso compromete toda uma sistemática que vem sendo construída pelo suor de muita gente. Para você ter ideia como é difícil essa pauta, a sociedade que enxerga, que algumas pessoas que enxergam que bandido
bom é bandido morto, que não tem que dar refresco para bandido, que não sei o quê. Tem essa toda a história. Então a APAC tem um compromisso sério de que as pessoas que irão para lá sabem da metodologia, sabem o que eles vão enfrentar, e se eles não estiverem afim de cumprir aquilo que é estabelecido dentro da APAC, eles voltam para o sistema comum. E existe essa vontade de ir para a APAC? Por exemplo, assim, um preso que está no sistema comum, que está lá na penitenciária, ele normalmente vai querer ir para uma APAC? Mesmo sabendo dessa vigilância um pouco mais intensiva, dessa responsabilidade um pouco maior que ele vai ter, ele quer esse sistema? Quem quer se recuperar, sim. Aí o resto da resposta você vai me dar no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já para continuar falando sobre esse assunto. Só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre esse trabalho que é realizado nas APACs, e a gente estava falando dessa vontade do preso. Se ele é um sistema diferenciado, se ele exige mais responsabilidade do preso, se ele tem uma vigilância maior, mesmo assim ele quer? Ele opta por isso? Ele opta. Ele opta porque quem quer se recuperar, com certeza ele vai optar. Por quê? Porque o sistema comum, infelizmente, o nosso, graças a Deus, tem dado uma evoluída significativa. Nós saímos de um cenário, digamos assim, terrível, catastrófico em 2013, onde aquela rebelião em Pedrinhas que chamou a atenção do mundo, mais de 70 mortos, a maioria deles decapitados, uma coisa horrível, para um cenário que a gente está há 2 anos sem homicídio dentro do sistema penitenciário maranhense. Isso é uma evolução extraordinária. E as APACs vêm a contribuir com isso também. Para você ter ideia, a APAC hoje de Timon, ela tem mais de 60 presos sob sua guarda, sem nenhum problema, sem nenhuma nem saída temporária, que são aquelas saídas do Dia dos Pais, saídas de Natal. Você não tem índice de não retorno do preso à APAC. Só pegando esse gancho, as saídas temporárias, elas continuam acontecendo no mesmo sistema que acontece no sistema prisional comum? No mesmo sistema prisional comum. Isso. As pessoas têm que entender que a APAC é uma cadeia. É uma cadeia. Ela é uma cadeia, não é uma casa que vai estar frequentando, não. Ela é uma cadeia com celas, com disciplina, com os horários e o isolamento completo. Eles estão ali cumprindo sua pena. É uma dimensão menor, é um universo menor, é um universo complexo menor, penitenciário. Complexo menor, e aí entendi. É um fator predominante na recuperação do preso, e é um sistema muito mais barato que o sistema comum. Para você ter ideia, no sistema comum, um preso para o Estado custa mais de R$ 2.500. Na APAC ele custa um pouco mais de R$ 1.000. Então quase uma redução de mais de 50%. Quase 60% do custo do preso. Sem falar também no custo de construção dessas APACs com relação ao presídio. Para você ter ideia, o custo do presídio, de um presídio por preso no estado do Maranhão, custa quase R$ 40.000. E com o custo do preso, são quase R$ 40.000. Né? Para você ter ideia, o estado vai inaugurar agora no município de Timon o presídio, que ele vai sair por mais de R$ 10 milhões para 300 vagas. Até 300 vagas. Faz essa divisão aí, né? Faz essa divisão, o custo por preso de construção sai enorme. Então é um sistema que recupera, um sistema muito mais barato e um sistema que está dando a funcionalidade para o sistema prisional, fazer com que a gente possa recuperar a sociedade. Porque também, obviamente, tem a presença, como eu falei, desses voluntários, da sociedade, mas também tem muito a presença da família. Esse que é fundamental na recuperação. Talvez, né? Mas aí a gente fica pensando assim, deputado, eu vou fazer o papel de advogado contra, tá? Se já existe o sistema prisional, se já existem os presídios, se já existem as casas de detenção, se já existem todos os lugares onde os presos vão ficar, por que a presença das APACs? A presença das APACs se faz necessário por conta da sociedade, do envolvimento da sociedade civil, que toda a sociedade, obviamente, e todo cidadão tem, por convicção ou por vontade própria, dar sua parcela de contribuição. Surgiu dos movimentos religiosos. A presença religiosa aí é fundamental. Então a gente já tem família e religião como 2 pilares bem fortes lá. A espiritualidade é fundamental no funcionamento da APAC. A espiritualidade é fundamental na recuperação desses presos. E aí seja pela religião católica, seja pela religião evangélica, seja pela religião espírita, a presença deles é vital no processo, a espiritualidade. Então é um processo que você traz a humanização do ser humano mesmo, coisa que você não tem no sistema comum. Então aí que também está a diferença e o papel da sociedade na recuperação deles.
e na recuperação de você mesmo, porque quando você se torna um voluntário da APAC, também você está se evoluindo, aumentando a sua espiritualidade, porque é um trabalho voluntário como qualquer outro. É um aprendizado para quem faz. O serviço que se faz no voluntariado não vale para quem recebe, vale mais para quem faz. Isso é verdade, é verdade. É todo feito por voluntário o trabalho dentro da APAC? Quase todos, porque obviamente que precisamos também de alguns profissionais que trabalham ali, né, que mediante seleção, que as próprias APACs elas contratam. Nós temos também, eles têm um sistema de acompanhamento profissional também, que alguns são remunerados. Foi realizada uma audiência pública para discutir esse assunto. Esse assunto não é dos mais fáceis de ser discutido, né, deputado? Tem sempre quem fique contra, não tem não? Como é que é a repercussão de um trabalho desse? Tem sempre quem fica contra, mas você, principalmente você que está representando uma parcela da sociedade e tem o poder de contribuir na forma de pensar da sociedade, eu acho que você tem que encarar esses fatos. E, na verdade, quando a gente fala de APAC, a gente está falando também em segurança pública, porque o objetivo final da APAC é recuperar o detento. E recuperando o detento, nós vamos estar fazendo com que ele nunca mais cometa crime. Se a gente tiver alguém que cometeu um crime hoje e essa pessoa, depois que passou por um processo de recuperação, nunca mais recuperar, nosso índice de violência vai diminuir perfeitamente. Então as pessoas também têm que entender nisso. Não é a história de que bandido bom é bandido morto. No Brasil não tem pena de morte. Nós não vamos fazer com que a gente cometeu um crime, nós vamos matar aquele cidadão. E o julgamento? Né? Quem somos nós para poder, né? Você tem que buscar a recuperação, obviamente, que é muito difícil, por exemplo, para a família que sofreu um crime cometido por uma pessoa como essa. Isso é de fato... É verdade, é um processo complicado e um assunto delicado de se falar, porque nós vamos continuar falando dele no próximo bloco. Vou fazer de novo um rápido intervalinho, mas a gente volta já já, só um minutinho, e a gente volta para continuar falando sobre isso. Volta aqui para o último bloco de conversa sobre as APACs. É que enquanto a gente conversa sobre as APACs, no intervalo a gente aproveita para comer, né? Aí na volta a gente tem que dar um descontozinho para não falar e não sair tudo. Mas vamos lá, continuando falando sobre a APAC, né? Nesses últimos tempos, assim, a gente já tem um funcionamento dessas associações, dessas instituições há um tempinho, aqui mais de 10 anos, mais ou menos. Em torno dos Os 10, resultados que já foram conseguidos até agora, dá para a gente apresentar e dizer, olha, esse aqui é um resultado de um trabalho que está sendo realizado e que está sendo realizado com sucesso. Dá para dizer isso? Dá. O índice é de 90% de recuperação desses preços. Porque a sociedade, principalmente aí, é um fator muito mais delicado que a família vitimada, a família da vítima. Obviamente que toda vítima, ele prega a justiça. Sim. Aqui ninguém está dizendo que a pessoa não vá cumprir a pena, não vai fazer. Que a APAC está livrando o apenado da justiça, exatamente. Né? E ali não vai ter um refresco ou não vai ter uma diminuição da pena, não. Ali ele vai estar num processo de recuperação, porque eu tenho certeza, assim como a família vitimada quer a justiça, ele também quer que a família vizinha, a gente fala desse assunto. Exatamente, que uma família vizinha não passe por esse processo, por esse problema que ela está passando. E como é que ela não vai passar? Se aquela pessoa que cometeu o crime não volte a cometê-lo. Não cometendo é porque ela é pessoa recuperada, e nós estamos falando da recuperação dessas pessoas. Nós não estamos falando de absolvição dessas pessoas, nós estamos falando da recuperação delas. Ele continua cumprindo a pena igualzinho, como se ele estivesse lá no sistema penitenciário, da mesma forma, para você ter ideia, tem pessoas há 20 anos cumprindo pena em APAC. Eles estão cumprindo a pena, só que eles estão num processo de recuperação. Mais humanizado, vamos dizer. Mais humanizado e ajudando também, inclusive, outras pessoas a se recuperar. Por exemplo, eu defendo, inclusive, uma interação maior dos recuperandos, dos APACianos, com os menores da FUNAC. Sou, às vezes, criticado, principalmente pelas pessoas que fazem a recuperação das FUNAC. Por quê? Porque a FUNAC, ela está tratando do menor infrator. Infelizmente, no mundo que vivemos hoje, aquele menor infrator, ele vai se aperfeiçoar no crime. Infelizmente, ele vai ser um adulto criminoso. Se você tiver uma interação de alguém que está saindo do mundo da criminalidade, passando por todo o inferno que é o sistema prisional e se recuperando, numa interação com esse menor infrator, talvez tenhamos um índice de recuperação desse menor.
É uma possibilidade a mais de recuperação, né? Porque senão ele vai estar passando por uma espécie de ensino fundamental do crime. Ave Maria. E infelizmente é a realidade. Verdade, é verdade. Infelizmente a gente tem que encarar isso. Então eu defendo, inclusive, uma interação melhor entre os recuperandos apaquianos com os menores infratores da FUNAC, para que a gente possa ter esse desenvolvimento, para ele ver o que é o futuro dele e o que o apenado da APAC não quer que seja para esses menores infratores, que é um problema grave nosso do Maranhão, a questão dos menores infratores. Do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro. De alguma forma, apesar dessas ideias contrárias, tem essa possibilidade dessa interação entre as duas instituições? É algo que a gente precisa experimentar. É algo que a gente precisa experimentar para que a gente possa, inclusive, recuperar essa adolescência toda que está aí. Porque se você pegar o histórico, como o próprio coronel da polícia, você vai cumprir um mandato de prisão. Chega na casa do cidadão que mora na periferia, está lá a mulher com 3 filhos, naquela dificuldade social enorme com esse disparate que a nossa sociedade impõe. O que é que vai se esperar daquelas crianças? Se não tiver ali a sociedade, se não tiver os serviços sociais atuando ali. Então é importante que toda a forma voluntária de interação desse processo esteja envolvida. Né? Mas é um menor que não pode... Nós precisamos encarar a realidade dos fatos. Nós precisamos... É menor, mas é infrator. É infrator e precisa está num caminho que pode se tornar um adulto criminoso. Exatamente. Né? Tem que ter alguma coisa no meio do caminho que impeça essa escalada. Isso. E talvez a interação entre alguém que está saindo da criminalidade, que conseguiu sair, porque... Helder, as pessoas depois que saem da APAC, elas inclusive voltam para trabalhar como voluntário. Ai, que bom. Voltam para trabalhar como voluntários. Muitos deles, mas muito mesmo. Voltam para trabalhar como voluntários. Quer dizer, o reconhecimento do porque, apoio que receberam. Pelo apoio que receberam e pela transformação que fizeram nas vidas deles. Pois é. Aí, o senhor já fez essa audiência pública, já discutiu e agora... os projetos de leis que obrigam o Estado a fazer uma atenção maior no investimento e na construção dessas APACs. Porque há dificuldade do espaço físico dessas APACs. Né? Se o Estado vai investir no sistema prisional, de construir cadeia, que construa a APAC. Que invista nessa metodologia, que construa a PAC para que a gente possa ter um índice maior de recuperação desses presos e que possa envolver a sociedade ali do entorno, por exemplo, as necessidades com mais de 50 mil habitantes. Essa sociedade, essa comunidade, vamos dizer assim, sociedade, essa comunidade do entorno das APACs, de alguma forma, elas são envolvidas dentro desse processo? Elas têm que estar envolvidas. Até para o Estado fazer o investimento, ele tem que ter a garantia de que alguém vai cuidar, porque não é o poder do Estado, é a sociedade que vai cuidar. Então, o Estado, para investir, tem que ter a garantia. Então, o funcionamento dela começa por dentro, inclusive dentro do presídio. Às vezes, a PAC tem uma salazinha lá que se instala dentro do presídio e vai começando o trabalho de socialização, de espiritualidade, de conversa, de palestra, de debate, até o ponto de que consegue caminhar com suas próprias pernas. É todo um processo. Não é do dia da noite, vamos construir uma PAC a partir desse momento. Não. Se não tiver o envolvimento da sociedade, não tem mesmo já existindo aí esse tempo todo, a cada uma que vai nascer, ela precisa começar pequenininha, quer dizer, atraindo a atenção do detento, despertando a vontade dele de participar desse processo. A vontade e principalmente da sociedade. Porque, como eu disse, é um trabalho voluntário. E para isso a gente precisa fundamental a participação da sociedade. Olha, deputado, o nosso tempo acabou, mas esse assunto eu achei super interessante. Esse assunto não acabou. Eu gostaria que o senhor voltasse para a gente continuar conversando sobre o funcionamento dessas APACs, que eu acho que tem muito pouca gente que conhece a respeito disso. É verdade. E é bom que as pessoas tomem conhecimento, porque na medida em que você toma conhecimento de alguma coisa, você não pode respeitar o que você não conhece, né? Exatamente. Você não pode gostar do que você não conhece. E eu faço até uma proposta a você. Convide o presidente das associações da APAC que tem no Maranhão para um café como esse, para que ele possa explicar melhor, para que ele possa também ajudar a sociedade a entender o que é a APAC, ajudar a fazer com que a sociedade que queira, por exemplo, trabalhar como voluntário, principalmente aluno de direito, muitos gostam de estar lá como voluntário, para que a gente, assistentes sociais, psicólogos, sempre muitos preferem
gostam de trabalhar. Ela está, inclusive, como contagem de curso de estágio curricular. Aceita. Pronto. Pronto, aí você vai ter um amplo debate maior e vai ajudar a sociedade e a você a esclarecer melhor sobre o tema e a importância dele para a nossa sociedade. Ok, deputado. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu sei que você tem que ser correndo agora para a sessão plenária. A sessão que já está começando, já está atrasada aqui. Mas muito obrigado, bom dia. Bom dia. E você já sabe, tudo isso aí vai ficar à sua disposição. Você pode acessar a hora que você quiser, pode rever a entrevista que você quiser no nosso site, que é o al.ma.leg.br, e pode também, claro, rede social, página da rádio, online, na web, tudo isso vai ficar à sua disposição com todas as informações que você precisa. Mas eu vou estar aqui todo dia, às 8h30 da manhã, esperando você com muita entrevista, informação e tudo mais. Tchau.